Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Hoje o primeiro episódio da nossa série Biomas e Ecossistemas Brasileiros. E para você não perder mais nenhum episódio dessa série, são 10 no total, já ativa as notificações e se inscreve se você ainda não for inscrito. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a floresta amazônica. Bom pessoal, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e onde abriga a maior biodiversidade do mundo também. Ela se localiza no continente sul-americano em 9 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. E o Brasil detém a maior parte de toda a floresta. 60% da floresta amazônica é brasileira. Então, de uma área de quase 7 milhões de quilômetros quadrados, 4,2 milhões de quilômetros quadrados localizam-se no Brasil, predominantemente na região norte e algumas manchas no nordeste e no centro-oeste. E a floresta amazônica como um todo ocupa cerca de 49, 50 até 55% de todo o território brasileiro. Bom pessoal, em relação às suas características biogeográficas, a floresta amazônica apresenta um clima do tipo equatorial úmido. Por quê? Porque a floresta amazônica fica praticamente na direção da linha do Equador. E nessa direção a incidência de luz solar é muito alta, praticamente igual o ano todo. E aí a gente tem uma média de temperatura anual muito próxima, entre 22 e 28 graus. Porém, pode chegar a 20 graus na época de seca, ou seja, o inverno, e até 40 graus ou mais na época chuvosa ou o verão. A umidade do ar é super elevada, cerca de 80%, e a precipitação, ou seja, a chuva, o índice pluviométrico da floresta amazônica fica entre 1.400 e 3.500 milímetros por ano. Agora, em relação ao solo, o solo da Amazônia ele é meio arenoso e extremamente pobre em nutrientes. A riqueza da floresta está toda na sua biodiversidade, mas tem uma fina camada ali de nutrientes que seriam folhas, frutos e animais em decomposição. Mas esses nutrientes são absorvidos rapidamente pelas plantas daquela área para manter a reciclagem dos nutrientes ali no bioma. E por último aqui falando do relevo, o relevo da Amazônia também é um pouco variado. Nós temos planícies de inundação que são chamadas de várzeas, podem ficar, na verdade elas ficam embaixo d'água em alguns períodos do ano, principalmente na época chuvosa, planaltos amazônicos que atingem até 200 metros de altitude e os escudos cristalinos acima de 200 metros. Bom, a Amazônia em si não ultrapassa muito os 800 metros de altitude. Porém, o ponto mais alto do Brasil, que é chamado de Pico da Neblina, localiza-se no norte do estado do Amazonas, chega a mais de 3.000 metros de altitude. Inclusive tem um parque que protege essa região e pode receber visitas. E por fim, pessoal, essa variação do relevo da Amazônia é que vai definir as variações, as diferenças das plantas que ali vivem. A bacia hidrográfica da Amazônia é a maior do mundo e abriga 20% de toda a água doce do planeta. E por causa disso, essa água vai formar nuvens que regulam todas as chuvas nas regiões centro-sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Bom, agora vamos dar um destaque então em relação ao rio Amazonas. O rio Amazonas tem mais de 1.000 afluentes, ou seja, rios menores que desaguam nele. É considerado o segundo maior rio do mundo em extensão, tem cerca de 6,4 quilômetros, mas há controvérsias em relação a isso. O rio mais extenso do mundo é o Rio Nilo. Mas o rio Amazonas ganha em volume de água. Então o rio mais volumoso de água do mundo é o rio Amazonas.
E devido a esse grande volume de água, quando ele deságua no mar, ele vai provocar ondas fortes e gigantescas que os índios chamam de pororoca. Em tupi significa estourar ou arrebentar. A pororoca, durante a saída do rio e entrando no mar, provoca ondas de até 3,50 metros por hora. Inclusive tem até campeonatos de surf na pororoca amazônica. E o rio empurra tanto o mar na sua foz que ele acaba alterando ali o teor de salinidade do Oceano Atlântico. Por fim, pessoal, os rios amazônicos são classificados de 3 formas. Vamos ver cada uma delas agora. Os rios amazônicos, como eu acabei de falar para vocês, classificados de 3 formas. A primeira são rios chamados de água barrentas, ou seja, rios que carregam muitos sedimentos e bastante nutrientes. E de exemplos nós temos o próprio rio Amazonas, o rio Madeira e o rio Solimões. O segundo tipo de rio é o chamado rio de águas claras. Geralmente eles estão próximos a cachoeiras e corredeiras e longe de regiões, de terrenos onde caiam sedimentos. Então as águas são mais cristalinas. E de exemplos nós temos os rios Xingu e Tapajós. E por último, o rio de águas pretas, que nascem geralmente nas planícies e carregam bastante areia e humus, que são material que ainda não teve uma decomposição total, ou seja, uma decomposição incompleta. E de exemplo, o famoso Rio Negro. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade da Amazônia, tanto a fauna quanto a flora. Agora, pessoal, falando de biodiversidade, ou seja, a diversidade da vida da floresta amazônica, ela é incrível, é a maior e mais espetacular do mundo. Mas começando com a fauna, que é a mais espetacular do globo, e algumas pesquisas indicam que pode ter cerca de 30 milhões de espécies de animais no bioma amazônico, muitas ainda não descritas. Existem 4.000 espécies de animais vertebrados na Amazônia e, infelizmente, desse grupo, 24 espécies já estão ameaçadas de extinção. E a metade desse grupo é composta por peixes. Aliás, a Amazônia abriga 85% de todos os peixes da América do Sul. Bom, além de anfíbios, répteis como a sucuri, aves como periquitos, tucanos, araras, papagaios, mamíferos, dentre primatas, a onça-pintada, que é o maior felino da América, a sussuarana, que é a segunda maior onça da América, além de mamíferos aquáticos, como o boto rosa e o peixe-boi. Além desses, também muitos invertebrados, por exemplo, os insetos. E agora vamos falar um pouquinho da flora, da vegetação amazônica. Bom, gente, agora vamos falar da flora, da vegetação amazônica, que assim como a fauna é também muito espetacular. Acredita-se que existam cerca de 30.000 espécies de plantas na Amazônia, só que dentre esse grupo 152, um número bem grande, já está ameaçada de extinção. E a vegetação amazônica depende também um pouco do seu relevo. Regiões mais altas têm plantas de um determinado tipo, mais baixas vão variando. Além do relevo, também a distribuição de água. Então a gente classifica a vegetação de 3 formas. A vegetação das matas de terra firme, que aqui nesse esqueminha são as regiões mais altas. E as matas de terra firme abrigam as árvores mais altas da Amazônia, que podem chegar até 60 metros de altura. E de exemplo nós temos a sumaúma e a castanheira do Pará. Além disso, também abriga muitas epífitas, como bromélias e orquídeas. O outro grupo de vegetação encontra-se no que chamamos de matas de várzea. A mata de várzea faz um intermediário entre a terra firme e a mata de igapó. Nesse tipo de mata ocorre inundação em alguns períodos do ano, quando tem a alta do volume de rios. E essa vegetação dessas matas se assemelha um pouco com as matas de terra firme e um pouco com as matas de igapó, já porque ela tem uma parte do ano que fica inundada. E de exemplos nós temos a andiroba e a seringueira.
além de outras epífitas e vegetações mais arbustivas. Por fim, as matas de igapó ficam inundadas praticamente o ano todo. É uma região onde a vegetação já é bem mais baixa, rica em arbustos, cipós como o guaraná, musgos, bromélias, orquídeas e a famosa Vitória régia, planta símbolo da Amazônia. E a Vitória régia, uma curiosidade, ela pode chegar até 2 metros de diâmetro e suportar um peso de até 40 quilos. Isso não é incrível, gente? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da Amazônia e encerrar o nosso episódio de hoje. Para concluir, gente, vamos falar um pouquinho das importâncias do bioma amazônico. Bom, primeiro é a região onde se concentra a maior população indígena do país. As suas árvores, através do processo de fotossíntese, acabam absorvendo bastante gás carbônico. E com essa absorção de gás carbônico a gente tem uma redução, tanto do efeito estufa quanto do aquecimento global, que estão relacionados. Além disso, a distribuição de chuvas por todo o país, mais Argentina e Paraguai, que a gente discutiu hoje, e toda aquela diversidade, a maior biodiversidade do mundo. Agora, alguns problemas que podem afetar, quer dizer, que afetam a importância da Amazônia. Primeiro, o desmatamento. O que é o desmatamento? Retirada de árvores. Se eu retiro as árvores, eu não tenho fotossíntese, portanto eu elevo a taxa de gás carbônico no ar. Elevando a taxa de gás carbônico do ar, eu aumento a temperatura da região. Aumentando a temperatura, eu acabo reduzindo a umidade do bioma. As queimadas vão intensificar tudo isso. Porque queimando as árvores, eu também vou ter uma liberação excessiva do gás carbônico, vai diminuir mais ainda a umidade do bioma e isso pode levar a uma desertificação. E a desertificação, infelizmente, vai levar à perda de toda a grande diversidade de vida que nós temos na Amazônia. Além de outros problemas frequentes que nós temos relacionados ao desmatamento e à queimada, para a expansão da agricultura e pecuária, além dos garimpos que poluem toda aquela região. E também a abertura, de áreas para a construção de estradas. Portanto, gente, a preservação da Amazônia não é só para a gente se sentir bem, eu fiz bem para o planeta. Não, a preservação da Amazônia é para a preservação do mundo e preservar é viver. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da nossa série Biomas e Ecossistemas Brasileiros. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e semana que vem nós temos o segundo episódio, vamos discutir o Cerrado. Muito obrigada e até semana que vem.